Você já fez o planejamento da sua aposentadoria? Já parou para pensar com qual idade você quer parar de trabalhar ou diminuir o ritmo de trabalho e quanto você quer ter de renda lá na frente? Qual a renda suficiente, né, em valores de hoje que você pretende para sua aposentadoria, pensando a idade que você quer ter e tudo mais? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou dividir com vocês a planilha que nós usamos para fazer o planejamento financeiro e planejamento de aposentadoria ou de dependência financeira dos nossos clientes aqui na Musa Capital. É uma planilha bem intuitiva, bem simples de usar e ela dá basicamente, né, através de parâmetros ali que nós inserimos, ela diz quanto você tem que investir por mês para atingir a sua liberdade financeira, né, sua independência financeira ou para atingir a sua aposentadoria, o seu objetivo de aposentadoria lá na frente. Para isso, você precisa saber qual idade que você pretende usufruir esses recursos, certo? E quanto você vai investir ao longo do tempo, quanto você pode investir ao longo do tempo. Lógico, isso é um planejamento, ele pode se alterar ao longo do tempo, né? Pode se alterar, então, conforme as variáveis, conforme a sua carreira, conforme a sua realidade financeira, mas a ideia é que você veja e reveja esse planejamento com certa frequência, então, de maneira anual, a cada 5 anos, a cada 3 anos, enfim, aquilo que você acha que faz sentido, certo? Então, vamos para a tela aqui que eu vou te mostrar como fazer isso. Então, aqui, basicamente, na nossa planilha, né, no nosso calculador de dependência financeira, que pode ser utilizada tanto para independência financeira especificamente, como para aposentadoria, que você pode pensar, eu vou me aposentar com salário mínimo no INSS, eu vou me aposentar com o teto do INSS lá na frente e eu vou precisar de uma renda um pouco maior do que isso, vou precisar de mais 5 mil reais por mês, mais 10 mil reais por mês, enfim, o valor que você acha que faz sentido para você no seu planejamento atual. E também pode ser usada para objetivos específicos daqui 5, daqui 10 anos. Vamos supor que você queira fazer uma viagem, você queira pagar uma festa de formatura, você queira comprar um automóvel, comprar um imóvel ou algo nesse sentido, essa planilha também vai funcionar, certo? Então vamos lá. Então basicamente aqui no cabeçalho, né, vai perguntar o nome, a idade que você tem e a idade que você planeja se aposentar ou ter independência financeira. Então vamos supor, eu sou o Gustavo, eu tenho 27 anos e eu quero me aposentar aos 60 anos de idade. A gente colocou aqui como padrão uma expectativa de vida de 95 anos de idade, que é uma expectativa bem razoável, né? Uma expectativa muito boa, na verdade, em termos de planejamento. Coloquei meu perfil como arrojado, né? Um objetivo ali, considerando que eu posso assumir mais risco nos meus investimentos e estou habituado aos riscos. Eu vou ter, aqui a gente usa como padrão uma rentabilidade esperada que é a média da taxa CDI nos últimos 22 anos. Então, se a gente pegar os dados do CDI de janeiro de 2000 até janeiro de 2023, a gente vai ter uma média aí de 11,28% ao ano de rentabilidade. Então essa não é uma rentabilidade muito alta, não é uma rentabilidade muito baixa, é uma rentabilidade ok, uma rentabilidade que a gente acredita aí que no longo prazo é possível de obter. Considerando então que a gente tem uma taxa de juros superior hoje de 13,75%, a gente consegue ao longo do ano provavelmente ter um retorno aí de 15%, 16% ao ano, ou seja, alguns anos a gente vai ter um retorno superior e em momentos que a taxa de juros estiver um pouco menor, nós vamos ter um retorno inferior. Mas na média, assim como aconteceu nos últimos 22 anos, a gente acredita que seja totalmente possível de obter um retorno de 11,28% ao ano, na média, né? A gente colocou uma inflação esperada de 6%, que também é uma inflação muito próxima da média ali dos últimos 22 anos. Isso dá uma rentabilidade real de 4,98% ao ano. E aqui, quando se fala em rentabilidade real, é aquele ganho acima da inflação, que deve ser, né, tem que ser o nosso objetivo nos investimentos. Então, como se obtém ganhos acima da inflação? Você pode fazer uma carteira, né, voltada especificamente para a inflação, com títulos atrelados à inflação, sejam títulos públicos ou privados, como é no caso aí, o IPCA+, né, o Tesouro IPCA+, ou títulos, né, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures, CRIs, CRAs, enfim, os títulos de renda fixa no mercado que são atrelados ao índice de preços ao consumidor amplo, ou seja, o IPCA, que é o índice nacional de preços, aí, o índice oficial de preços da nossa economia brasileira. Então você pode fazer aplicações específicas, né, nesse tipo de aplicação, né, e procurar então uma rentabilidade superior a 5% ao ano, ou próximo disso, né, na média. Lembrando que hoje, aí, com as taxas de juros atuais, nós temos aplicações de IPCA+6, IPCA+7
e a dependendo do caso até IPCA mais 8 no crédito privado, então a rentabilidade real que a gente usou aqui ela é bem factível. Outra forma de adquirir, né, rentabilidade real é através das outras aplicações. Então, um título pré-fixado, um título pós-fixado, ou mesmo investimento em ações, investimento em fundos imobiliários ou qualquer outro investimento que você acredita. Lembrando que nós aqui da MUS utilizamos uma estratégia bem diversificada com o objetivo aí de obter retornos, né, superiores à inflação e superiores às taxas de juros do mercado através de uma boa alocação de ativos. Mas então, ganho real é aquele ganho sobre a inflação, o ganho que você tem de fato, né? Se você rentabiliza, se a inflação é de 6%, você rentabiliza sua carteira em 6%, você não ganhou nada, você só manteve o poder de compra do seu capital. Se você rentabiliza abaixo da inflação, você perdeu o poder de compra, né? Você não compra mais a mesma coisa que você comprava no período anterior. E se você tem um retorno acima da inflação, aí sim você tem um ganho real, porque você consegue adquirir mais bens do que conseguia com o recurso anteriormente. Mas voltando para a planilha, a gente considerou essa rentabilidade real de 4,98%, que é uma rentabilidade bem realista também, não é nada impossível de conseguir, considerando então que nós temos títulos de IPCA mais 5, IPCA mais 7 no mercado atualmente. Aqui ele pergunta então o patrimônio inicial. Então vamos supor que eu tenha hoje 10 mil reais aqui para começar. Isso vai ser incorporado no cálculo. E eu tenho um planejamento, né, uma capacidade de aportes, vamos supor que hoje seja de R$1.000 por mês, mas na média, ao longo desses anos aí, né, dos meus 27 anos até os 60 anos de idade, vamos supor que na média eu consiga aportar R$2.000 por mês e eu queira fazer retiradas mensais aí de R$10.000 por mês lá depois dos 60 anos, que eu acredito que seja uma renda interessante. Isso a valores de hoje, né? Lembrando que a gente vai rentabilizar o patrimônio acima da inflação, então a gente vai manter o poder de compra desse capital, né? A gente vai considerar a inflação nesse cálculo aqui. Usando esses parâmetros, vamos supor que eu tenha aí R$10.000 para começar hoje, faça aportes mensais médios, né, de R$2.000. Isso não quer dizer que eu tenha que aportar desde agora os R$2.000. Eu posso começar aportando 500 e ao longo do tempo, né, conforme a minha carreira for evoluindo, conforme eu for ganhando mais recursos, for adquirindo mais fontes de renda, eu vou ter que aumentar esses aportes, obviamente. Se hoje eu começar com menos de R$2.000, eu vou ter que passar a aportar mais dinheiro ali na frente. Em algum momento eu vou ter que estar aportando 3.000, 4.000, enfim, aquilo que seja possível para na média dar em torno aí de R$2.000 por mês. Coloquei aqui que eu quero retirar R$10.000 e a própria planilha está me dizendo que a retirada mensal ideal é de 7.800. Mas vamos para o gráfico aqui. Então ele mostra, né, esse gráfico aqui, ele mostra o patrimônio que eu vou acumular aos 60 anos de idade, né? Então eu vou ter ali R$1.964.291, ou seja, eu vou estar aqui próximo, ali quase R$2 milhões. Eu vou ter feito, né, ao longo do período R$792 mil de aportes, né, dos meus 27 aos 60 anos de idade. E aqui, pela planilha, está mostrando que eu vou exaurir esse patrimônio, eu vou acabar esse patrimônio ali próximo dos 93 anos de idade, né? Ou seja, se eu viver mais de 93 anos, provavelmente eu vou ter gastado, né, todo o meu capital. E esse cenário aqui não é legal porque eu não estou pensando na minha próxima geração, ou seja, meus filhos, dependentes de forma geral. A gente precisa, nesse planejamento, tentar manter o poder de compra. Então, a gente vem aqui para essa segunda parte da planilha, que é quanto que eu posso sacar mantendo, então preservando o patrimônio. Aqui está dizendo que eu posso sacar R$ 7.845, ou seja, se eu mudar aqui para R$ 7.545, o meu patrimônio, a gente vê aqui que ele vai se manter, certo? A gente vê que já mudou totalmente a curva e lá nos meus 95 anos de idade, o meu patrimônio vai ser inclusive maior que na aposentadoria, de R$2 milhões. E aí eu já vou provavelmente ter feito um planejamento sucessório no sentido de transmitir esse patrimônio para a próxima geração. Então esse é o cenário ideal, né? A planilha aqui já vai me dizer, e se eu aportar só a metade do recurso, eu vou poder ter uma renda de R$4.000 aos 60 anos de idade. Se eu aportar 50% do valor, né, metade daquilo que eu coloquei ali, e quiser me aposentar aos 55 anos de idade, eu vou poder ter uma renda de R$2.900. Por outro lado, se eu aportar mais, né, mais da metade ali, se eu aportar 150%, né? Então R$3.000 por mês, eu vou poder ter uma renda de R$11.600 aos 60 anos de idade ou R$8.500 aos 55 anos de idade. Então essa planilhinha aqui embaixo, ela mostra os cenários, né? Então se eu aportar menos, se eu aportar mais e quanto eu posso ter de renda
sem exaurir meu patrimônio. E aqui embaixo é exaurindo o patrimônio, ou seja, gastando mais do que eu poderia, ou seja, gastando mais, né? E dessa forma diminuindo o meu patrimônio total, que era o cenário que a gente tinha visto antes. Então eu posso exaurir o meu patrimônio, então, né, de forma que ele dure até os 95 anos de idade, ter uma renda aí aproximada, né, de 9.737. Então essa planilha ela vai variar de acordo com aquilo que a gente inserir aqui, ou seja, a idade. Se eu começasse nesse planejamento aos 40 anos de idade, por exemplo, então eu já vejo aqui que eu não vou conseguir manter esse padrão, né, de retirada de 7.545. Vamos supor que eu tenha então 20 anos de idade. Qual seria o valor que eu teria que eu poderia, né, que eu deveria aportar? Já dá para diminuir aqui para R$1.000. Opa, R$1.000 já não, 1.250. 1.250 já é um valor que 1.300 então para ser o ideal, né? Então, 1.300 de aportes mensais. A gente vê a diferença né, que 7 anos de acumulação vão fazer no meu planejamento, né? Considerando que eu tenha 20 anos de idade, que eu tenha R$10.000 para investir e, lógico, então eu vou poder fazer aportes menores ao longo do tempo. Por outro lado, vamos voltar aqui para a minha idade atual e vamos supor que eu tenho um patrimônio maior hoje, um patrimônio inicial de, vamos supor, R$100.000 para começar. Opa. De R$100.000, qual o aporte que eu vou precisar fazer para manter esse patrimônio? Vamos olhar aqui, 1.500. Ó, 1.500 já é um valor que eu consigo ali ter as mesmas retiradas mensais, né, próximo ali de 7.700, e vou garantir aí a minha independência financeira lá no futuro, né, lá aos 60 anos de idade. Nós vamos voltar aqui para 10.000, né? Como eu falei, eu quero tirar 10.000, não quero tirar 7.000. Meu aporte vai ter que ser então de 2.000 ainda não, 2.200, vamos ver aqui, 2.100. R$2.100 já é um valor ali que eu consigo fazer os aportes e consigo fazer as retiradas de R$10.000 por mês sem exaurir meu patrimônio, né? Então, dado esse planejamento, isso aqui serve de referência, não quer dizer que você é obrigado a seguir esse planejamento. Você vai ter que adequar ele ao longo do tempo. Então, vamos supor, fiz esse planejamento aqui com 27 anos de idade, fiz meus aportes ali, mas vi que, olha, eu consigo aportar mais. Quanto que eu vou ter então? Vamos supor que eu cheguei aqui aos 33 anos de idade, tenho um patrimônio acumulado já de R$150.000, né? E eu consigo fazer aportes de R$5.000 por mês agora. Eu vou mudar meu planejamento e ele vai mostrar aqui, opa, eu vou ter um patrimônio muito maior do que eu preciso para me aposentar. Quanto eu vou poder sacar? 15.200. Então eu já vou poder mudar o meu planejamento e passar a contar, né, com R$15.000 lá no momento da minha aposentadoria ou da minha independência financeira ou como você quiser chamar, certo? Então você muda esses parâmetros aqui que estão em bege, né, em lilás, que você vai ter mais ou menos ali a ideia daquilo que você vai atingir. Vamos supor que você tenha um perfil mais arrojado e procure se aposentar antes disso. Então, vamos supor, eu quero atingir minha independência financeira com 45 anos de idade. Óbvio que eu vou ter que aumentar alguns parâmetros aqui. Ou vou ter que aumentar o meu patrimônio inicial, ou meus aportes, ou a rentabilidade. E para isso você vai ter que assumir mais risco, vai ter que, vamos supor, eu queira atingir lá 15% ao ano de rentabilidade, né? E ainda assim não é suficiente aqui, vou ter que aportar na média R$10.000 por mês, ou R$8.000 por mês. Eu vou ter que chegar aqui no valor de aportes, né? 70.000 não. R$7.000 por mês já é um valor ok, 6.500, né? 6.500 já vou começar a exaurir um pouco do patrimônio. Então, aqui, com R$7.000 eu sei que eu vou poder, né? Considerando, então, se eu tivesse hoje aqui R$150.000 e pudesse fazer aportes de 7.000, eu atingiria aí a minha independência financeira aos 45 anos de idade com uma renda de 15.700, que seria o ideal, certo? Então, lógico, quanto mais arrojado for o seu objetivo, quanto menor o prazo que você tiver para aplicações, né, para o dinheiro ficar rendendo, maior vai ter que ser o aporte, ou o capital inicial, ou a rentabilidade, certo? Então, são essas três variáveis aí que a gente tem: o capital inicial, os aportes e a rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade, melhor então para você, quanto maior o capital inicial, quanto maior o aporte, enfim, certo? E, né, lógico que não existe regra, cada realidade é uma realidade. O que serve aqui, né, é uma referência, né, um planejamento então
para você alcançar a sua independência e ver o quão distante você está, dada a sua realidade atual. Então vamos supor que eu esteja hoje, né, com os meus 27 anos, que eu quero me aposentar aos 45, eu não tenho nada investido ainda, eu vou ver aqui que, aportando 7 mil não vai ser o suficiente para durar minha vida inteira, eu vou ter que aportar provavelmente 10 mil aqui e poder sacar os mesmos 15 mil reais, certo? Então 8 mil, 8 mil já é uma renda, já é um aporte ok para mim fazer mensalmente, mas lógico, esse aporte está dentro da minha realidade ou não está? É isso que a planilha vai dizer para você, né? Você vai ter que ver se o seu planejamento condiz com a sua realidade. Então, esse é basicamente o assunto de hoje. Se você quiser ajuda para fazer esse planejamento, se você ficou com dúvida em relação à planilha, pode entrar em contato com a gente, vai ser um prazer te ajudar a fazer o planejamento de aposentadoria ou de dependência financeira. E se tiver alguma dúvida pontual ou algo nesse sentido, pode comentar aqui embaixo que a gente vai responder assim que possível. Se você gostou do conteúdo, né, e quiser comentar, tiver alguma dúvida, algo nesse sentido, ou mesmo precisar de ajuda, né, quiser contar com a nossa ajuda no seu planejamento de aposentadoria ou de dependência financeira, pode comentar aqui embaixo, pode entrar em contato conosco que nós vamos te ajudar. Tá certo, pessoal? Até a próxima!